bem, hoje é um prazer estar aqui no laboratório da Universidade Federal do Paraná, conversando com a professora doutora Mônica Beatriz Policheski, que no ano de 2006 publicou um belíssimo trabalho sobre obtenção de mirceno, né? E hoje ela vai falar para a gente aqui um pouquinho sobre esse processo, sobre o processo de obtenção do mirceno, o que é essa molécula do mirceno, quais são as aplicações do mirceno, iniciando, é claro, lá na matéria-prima, da onde ele é obtido, né? Que seria da terebentina e tudo mais. Professora Mônica, obrigado por essa oportunidade. Tá? Estar com vocês. O prazer é todo nosso de estar aqui levando esse bate-papo contigo, né? E vamos lá, sobre a gente pode começar com a matéria-prima, né? Sim. A terebentina. A terebentina é uma coisa interessante, porque o Brasil, né, é um dos maiores produtores, né, de goma resina do mundo, né? E puxa vida, o uso, né, dessa goma resina, eu digo, para conversão de mirceno aqui no Brasil ainda é muito, o pessoal não conhece esse processo, né? Muito restrito. É bastante restrito, né? Em termos de produção, né, a terebentina vem da goma resina que é extraída do pinus. Então você vai ter a extração do pinus eliote, que é pelo processo de resinagem, e essa resinagem é feita durante os períodos de primavera, verão e outono, né? No inverno tem que parar para que a árvore descanse, e a partir daí você consegue ter essa goma resina. Então ela tem uma alta viscosidade, realmente tem esse nome porque ela é uma goma mesmo, né? Uma resina. E essa resina, passando por um processo de destilação, você vai obter o breu, que tem um grande uso industrial também, mas em vários tipos de indústrias, e a terebentina, que é utilizada como solvente e como precursor, né, para a produção de alfa e beta-pineno, tá, através do processo de destilação fracionada. Então você obtém o alfa e o beta-pineno. Com o beta-pineno, que tem menor concentração menor quantidade, na realidade, nessa resina, você consegue obter vários produtos. E um deles, que tem um grande valor agregado, é o mirceno. Então o processo vem lá do pinus, então é uma matéria-prima de origem natural, renovável. E enquanto as indústrias de papel, de madeireiras, elas podem fazer esse processo de resinagem, não só vender a madeira para a produção de móveis ou para a produção de papel, também ter um aumento da sua renda com a produção de resina. Então você tem com a resinagem esse aumento de ganho para o produtor, né, para o proprietário florestal, e ainda depois pode fazer uma comercialização da madeira. E a resina, então, segue para o processamento, dando origem ao alfa e beta-pineno. O alfa-pineno também dá vários tipos de produtos, mas o foco do meu trabalho, né, foi principalmente na obtenção do mirceno a partir do beta-pineno. Então essa que é a ideia geral, né, da nossa matéria-prima. Né? Perfeito, perfeito. E já então partindo ali do mirceno, né, isomerização térmica, né, obtenção do mirceno a partir da isomerização térmica do beta-pineno. Esse processo, isomerização térmica, teria como a senhora, em rápidas palavras, explicar para a gente? A isomerização térmica, ela nada mais ser que o processo de isomerização, que é uma troca da posição da molécula. Né? Então a molécula vai ser a mesma, ela vai ter a mesma massa molecular, vai ter o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios, porque, eu não falei antes, mas o alfa, o beta-pineno, com o mirceno são hidrocarbonetos, que como são de origem naturais são chamados de terpenos. Então esses terpenos eles vão ter tanto o alfa-pineno, beta-pineno, mirceno, limoneno, vão ter o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios. Então o que muda de todos os componentes é a ligação de algumas moléculas. Então algumas têm dupla ligação, o anel é fechado, o anel apresenta uma ligação do próprio anel. Então ocorre uma mudança na estrutura geométrica dessas moléculas pelo processo de isomerização. Então essa mudança ocorre do beta-pineno para o limoneno. Então ocorre essa mudança na estrutura.
E ao mesmo tempo que você forma o mirceno, tem como subprodutos a formação do limoneno e do paracimeno, que também são isômeros. Só que a maior quantidade produzida a partir do beta-pineno é a produção de mirceno. Então é essa que é a ideia. E para que você consiga essa isomerização, é necessário que você tenha uma temperatura mínima de processo. Então a isomerização começa a ocorrer em torno de 450 graus, né? Mas a velocidade dessa reação é baixa em termos industriais. Então, para que o processo seja viável industrialmente, tenha economia e lucro para a unidade, você tem que trabalhar com temperaturas em torno de 500 a 550 graus. A partir do momento que você trabalhar com temperaturas mais altas, você aumenta a velocidade de isomerização, mas também você vai fazer com que ocorra a decomposição dessa molécula. Então, o isômero formado agora vai quebrar. Então, você quebrou a tua molécula formando outros compostos. Então, você vai formar butadieno, por exemplo, vai formar pentenos, chilenos, então, em função da temperatura que está ocorrendo. Então, no meu trabalho, eu fiz um ensaio com várias temperaturas, tentando caracterizar essas reações secundárias. Então, a literatura primeiro falava que você tinha somente reações em paralelo, ou seja, o beta-pineno formava somente o mirceno, o limoneno e o paracimeno. Só que isso, na teoria, não fechava, porque você nunca consegue uma obtenção 100%, ou seja, todo o beta-pineno ser transformado em mirceno, ou limoneno e paracimeno. Então, sempre acontecia de você não chegar nessa conversão de 100%. Então, isso em teoria. Então, no meu trabalho de pesquisa, a ideia foi verificar o que estava sendo formado, além desses 3 compostos que a literatura já apresentava, e em que temperaturas que você tinha a ótima formação do mirceno, que é o objeto do estudo. Então, foi mais ou menos esse o caminho. Existe ainda a isomerização catalítica, que você pode colocar um catalisador, você daí aumenta a seletividade em mirceno. Mais que as outras reações ocorram, mas ela vai ocorrer numa menor quantidade. Professora, devido então à semelhança entre as moléculas de mirceno e limoneno, né, que a senhora comentou, mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênios, né, é possível obter então limoneno, mirceno a partir do limoneno? Então, mirceno a partir do limoneno? Provavelmente sim, você teria que fazer, como eles são isômeros, né? Então, as moléculas são muito semelhantes. São semelhantes, teria que dar condições adequadas para que isso acontecesse. Provavelmente, nesse caso, como tanto o limoneno e o mirceno são estáveis, a temperatura ambiente, são encontrados em quantidades meio similares, você precisaria de um catalisador para conseguir fazer essa transformação. Então, um catalisador que favorecesse essa ligação. Mas com certeza existe essa possibilidade. Pois é, eu questiono isso em virtude dos óleos essenciais cítricos, né? Conter, claro, uma grande quantidade de limoneno. Então, óleo de laranja, óleo de limão, eles têm uma grande quantidade de limoneno. Então, aí seria uma coisa bem interessante, né? De se pensar, né? De você fazer essa parte, chegar no mirceno a partir do limoneno. Teria que se fazer um estudo e verificar essa possibilidade, mas eu acho que em termos de isômeros, sempre vai ser possível. Tá? Mas você tem que dar as condições ótimas para que ocorra esse processo. Para que isso aconteça. E muitas vezes essas condições não são fáceis de você conseguir. E às vezes você consegue em escala de laboratório, mas não é viável passar para a escala industrial. Não se torna econômico para uma indústria fazer isso. Então é mais fácil você obter o limoneno de outras fontes. Então você consegue o limoneno com muita facilidade do alfa-pineno, para o processo de isomerização. Então você sai nesse caminho. Né? Agora, em termos de mirceno, é mais fácil você obter o limoneno. Então você veja que o isômero, o alfa-pineno, a tendência é produzir o limoneno. O beta-pineno, a tendência é produzir o mirceno, em função já de como as ligações se encontram espacialmente. Então, na hora que você adiciona a temperatura, você tem energia suficiente para que esse rearranjo molecular ocorra de uma forma mais adequada. Professora, a questão do reator, né? Existe lá um superaquecimento, né, do beta, né? Mas o reator, claro, ele foi preparado, né? Ele foi construído com base em vários parâmetros.
O que acontece com a substância ali dentro do reator? Então, o que vai estar acontecendo é o seguinte: esse reator ele teve que ser dimensionado para que a gente conseguisse verificar realmente que substâncias estavam sendo formadas nessa reação. Então, para isso, se pensou no todo o dimensionamento desse reator. Então, se calculou em função das equações de balanço de massa, balanço de energia, de um reator do tipo PFR. Então, esse reator foi dimensionado nessas condições. Só que, para que ocorra a reação, a temperatura teria que estar no mínimo em 400 graus, que não era uma temperatura adequada para ver a decomposição. Então, o reator tinha que aguentar até 800, 850 graus, ser dimensionado para que a temperatura no interior dele fosse essa, a temperatura de reação propriamente dita. Então, para que na reação, se estivesse ocorrendo a 800 graus, precisa se pensar também no aquecimento do beta-pineno que entraria no reator. Então, o beta-pineno que estava em temperatura ambiente foi no primeiro momento aquecido até a temperatura de vaporização, então ele aqueceu de 25 a torno de 160 graus, então somente o aquecimento. A partir desse momento, ocorreu a vaporização, então ele saiu do estado líquido e passou para o estado vapor, ainda 160 graus, 160 graus, 160 a 164 graus, e depois ele foi superaquecido, ou seja, esse vapor passou de 160 graus até 400, depois até 800, que era o limite. Então, a temperatura variou dentro do reator em torno de 400, 500, 600, 700, 800 graus. A gente obteve pontos dados nessas temperaturas. Então, nesse primeiro momento de aquecimento, por mais que ocorra um pouco de reação, a reação é a velocidade de reação é muito pequena. Então, a produção de mirceno praticamente não ocorria. Então, a grande parte do reator era simplesmente para essa etapa física, que é aquecimento. No final do reator, que tinha em torno de uns 20 centímetros, os últimos 5 centímetros desse reator, em termos de comprimento, é que ocorria de fato a reação. Então, a reação de isomerização ela é extremamente rápida. Porém, o que você precisa? Condição de temperatura adequada. Então, daí nesse período final, ocorria esse processo de rearranjo molecular. Então, em função da temperatura. E daí, a partir do momento que ele saía do reator, ocorria um resfriamento extremamente rápido. Então, ele passava por um quench, de forma que esse vapor entrava em contato com um líquido subresfriado, ou seja, um líquido a temperatura ambiente, e resfriava sem que ocorresse a volatilização dele. Com isso, ocorria uma absorção nesse quench do mirceno produzido, o qual depois era analisado. Ótimo. Ótimo. Bom, eu acho que agora, para a gente finalizar, falar um pouco sobre os produtos, que podem ser obtidos a partir do mirceno. Puxa vida, são vários álcoois tripênicos, vitamina A, vitamina E. Na realidade, o mirceno você não usa como um óleo essencial aromático, porque o odor dele não é muito agradável. Ele lembra bastante ao óleo de louro, então não é um aroma agradável. Mas o principal uso dele é como intermediário químico. Então essa que é a principal importância. Por isso é importante você conhecer bem como que ocorre essa reação de formação do mirceno, porque você está dominando uma das etapas para a produção de produtos de maior valor comercial, que podem ser usados mais amplamente. Então, em função das rotas que você escolhe, você vai poder produzir nerol, vai poder produzir mentol, e a partir desses pode produzir vitaminas, como vitamina A, vitamina E. E, em geral, essas vitaminas são usadas para complemento de ração animal. Então, você pode fazer esse complemento e ter que o pelo, por exemplo, de um cavalo seja mais brilhante, tem as camxãs. Para um custo... A um custo acessível. Acessível, Interessante. Então, esses são alguns produtos, e por isso a importância de você trabalhar com mirceno. Porque se você for procurar, você não vai achar mirceno comercializado.
você acha Nerol, você acha Mentol, Linalol, vai achar as vitaminas, tá? Até a terebentina você encontra, o alfa-pinino, beta, mas mirceno não tem, porque ou você produz como intermediário do teu próprio processo, aí daí vai na sequência fazer os outros, mas você não vai partir do mirceno para a produção dos outros componentes. Por mais que existam empresas que comercializem o mirceno, ele é em pequena quantidade, né? Não tem um apelo comercial significativo. Então, porque realmente em termos de perfumaria, o odor dele não é agradável. É claro. Né? Então, essas seriam algumas aplicações. Daí, a partir daí, você pode usar na indústria alimentícia, tá, como favorizante, né? Na indústria farmacêutica, como princípio ativo de medicamentos, ou como princípio ativo de cosméticos. Então, você tem um grande linha aqui. Princípio ativo, como no caso de vitaminas, de complementos alimentares. E na indústria química também, como você trabalhar com produtos, esses negócios intermediários também, esses algoterapeutas intermediários para a produção de outros componentes. Só para citar um exemplo, né, do mentol, né, é a principal matéria-prima, né, da indústria de cremes dentais. Isso, com certeza. Puxa vida, então existem plantas, né, a nível aí mundial, né, que obtêm, claro, o mentol a partir do mirceno. Isso. Então é uma grande empresa, né, uma grande linha. Então você dominar bem o que está acontecendo é importante, porque muitas vezes essas informações são segredos industriais. Tá? Então a pesquisa muitas vezes acaba sendo minimizada, né, por causa da busca em função do lucro. Né? Então o nosso objetivo aqui é você pesquisar e entender o que está acontecendo como rota da produção do mirceno, né? E tentar melhorar. Com isso você ter uma otimização do processo do reator, não ter um gasto tão grande, né, em subprodutos que podem ser formados, conseguir otimizar a temperatura do teu reator e chegar numa temperatura ótima. Né? Se você conseguir o mirceno com menor custo, o teu mentol vai ser com menor custo também. O mentol vai ser com menor custo, é claro. Então, tem essa ideia. Lógico. Então, professora Mônica, foi um prazer, tá? Mais uma vez, conversar contigo. Obrigado por receber a gente aqui, né? E a gente, claro, vai seguindo, conversando, trocando ideias, Com né? certeza. E espero que outros vídeos sejam gravados, já que é a sua linha de pesquisa, né? Óleos essenciais, de repente a gente Sim, com certeza. conversa mais uma vez. Com certeza, teremos outras oportunidades, próximas pesquisas. Então, Agradeço a oportunidade também.